Oi. Amém, irmãos? Um bom dia, graça e paz. Eu quero trazer um assunto no qual nós, como cristãos, como filhos de Deus, temos o dever de conhecer e de praticar, que é a oração. Quero trazer agora 2 versículos para ter como base essa palavra. O primeiro versículo está em Efésios 6, 18. Bora ver se vocês estão bons de Bíblia mesmo. Ver se acha rápido. Amém, misericórdia. Glória a Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O segundo versículo que eu quero trazer, esse você não precisa abrir não, que ele é bem grande. Está em 1 Tessalonicenses 5, 17, que diz: orem continuamente. Eu estava pensando, no que eu iria trazer para falar aqui. Eu tive uma experiência num momento muito difícil da minha vida, que foi a depressão. E esse momento, eu lembro de que eu orava muito. Eu orava muito, falava com Deus: Deus, por favor, fala comigo. Deus, por favor, me tira disso. Deus, por favor, me liberta dessa prisão. Só que eu orava, e tinha a sensação de que Deus não me escutava, de como se eu estivesse falando com uma porta ou algo do tipo. E essa sensação durou por muito tempo, muito tempo, durante esses tempos nos quais eu estive com depressão. Mas o que a gente tem que entender é que a gente tem uma impressão de que a gente fala e Deus não escuta. E a gente tem que ter uma oratória muito boa para que Deus escute o que nós queremos dizer a Ele. Mas é totalmente o contrário. E logo após esse ambiente no qual eu estive, Deus me disse que Ele sempre esteve ouvindo as minhas orações, mas de que aquilo fosse necessário para que outras pessoas viessem ser alcançadas pelo meu testemunho, sabe? Uns dias atrás eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja e ela estava passando por essa mesma coisa que eu estou passando. De que ela falava que tinha uma sensação de que conversava com Deus, orava, pedia a Deus para que tirasse ela desse ambiente, mas era como se Deus não estivesse escutando. Mas Deus sempre tem um propósito para tudo. Tudo tem sempre um propósito nas nossas vidas. E a oração, a primeira coisa que nós devemos fazer quando temos o entendimento de que nós precisamos orar sem cessar, é de que a oração é um ato de fé para com Deus, no qual nós dizemos a Ele: Pai, a minha vida é sua. Pai, a minha vida é totalmente e está no seu controle. Pode fazer o que quiser. Só que muitas vezes, quando o problema acontece, a gente recorre a Cristo, ou sei lá, como último recurso, ou com penúltimo recurso, talvez. Muitas vezes a gente sempre negligencia a vontade de Deus, negligencia a grandiosidade de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente diz: Pai, o Senhor é meu pastor e eu sei que nada vai faltar, mas muitas vezes a gente pega do controle a nossa vida. A gente toma o controle da mão de Deus na nossa vida. E o entendimento que nós temos que ter é de que Cristo está sempre por nós. Cristo está sempre esperando a gente falar: Pai, aconteceu isso e isso. E Ele é fiel à sua palavra. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer.
que muitas vezes a gente sempre tem aquele falso entendimento de que Deus é fiel a mim e isso vai acontecer, mas a pessoa vive uma vida totalmente errada, uma vida completamente absurda, digamos assim, achando que Deus vai entender e comungar com nossos erros, mas não, Ele é fiel à nossa palavra. Se desde o momento nós buscamos a Cristo com todo o nosso entendimento, como diz o primeiro mandamento, com todo o nosso entendimento, com todo o nossa força, sim, Jesus sempre estará e falará aos nossos corações de uma maneira direta. Eu anotei aqui porque eu esqueço das coisas. E esse ato de a gente vir para a igreja, de a gente orar em casa, esse ato de a gente ter do que a Bíblia fala, orar sem cessar, orar em tempo todo, esse ato não pode ser um ato religioso. Deu 3 horas da manhã, vamos orar aqui, orou, volta a dormir de novo. Mas é um ato de intimidade. Uma analogia perfeita para isso é quando nós temos uma amizade e nós gostamos muito dessa pessoa e a gente quer estar do lado da pessoa, a gente quer conversar com essa pessoa, a gente quer sempre estar falando com essa pessoa, entendendo, conhecendo mais dessa pessoa. Sabe, a gente sempre quer ter aquela intimidade com a pessoa e não tem como ter intimidade com outra pessoa sem conversar com ele. Não tem como a gente ter uma intimidade com a pessoa sem saber e conhecê-lo. E como é que a gente conhece a Cristo? Através da palavra de Deus. E como é que a gente conversa com Cristo? Através das nossas orações, nas quais nós prestamos o entendimento de que precisamos somente e apenas de Cristo. Tendo o entendimento de que, tendo Cristo, vai tudo bem. Tem um louvorzinho da minha infância que dizia: com Cristo no barco tudo vai muito bem. E é a pura verdade. Existem filósofos que dizem a mesma coisa, de que está tudo bem, sempre vai estar tudo bem, do conformismo. Mas o nosso conformismo e o nosso único conformismo que nós devemos ter e o entendimento de que precisamos é somente Cristo. Se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Mas eu perdi o meu amigo. Mas eu perdi uma casa. Mas você tem Cristo, irmão. Tendo Cristo, você tem vida eterna. A gente tem um entendimento muito mal de atrelar a nossa vida terrena a tudo que nós temos. Mas isso aqui é tudo passageiro. Tudo vai passar. Os nossos bens, os nossos familiares, um dia vão partir. Temos que ter o entendimento de que nós precisamos apenas de Cristo. Precisamos apenas e somente de Cristo. Deus é bom, irmão. Deus é sempre bom, o tempo todo. E uma coisa que esses dias eu estava pensando, eu acho que eu estava fazendo alguma coisa. Aí Deus falou comigo uma coisa. Veio aquele deixa eu só pegar o endereço. Mateus 7,18. Deixa eu abrir aqui. Deus falou comigo sobre algo. Ele meio que me deu uma exortada. E eu queria compartilhar com vocês. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, que praticam o mal. Vocês ouvindo isso, pode até que parecer algo meio desconexo do que eu estou falando, né? Mas a oração, irmãos, a oração
E a leitura da Bíblia e o jejum são atos por meio de que nós possamos fazer, que nós nos aproximamos mais de Cristo. Não é algo religioso, nos quais nós precisamos fazer para ter a Cristo, não. A primeira coisa que nós temos que ter o entendimento é de que nós precisamos nos apaixonar por Cristo. Nós precisamos querer mais dele, se apaixonar pelo amor de Cristo, por quem Ele é em nossas vidas, sabe? E por meio disso nós oramos porque nós queremos conversar com Cristo. E quando nós amamos, nós queremos conhecê-lo mais, ou seja, através da palavra nós conhecemos a Cristo. E através do jejum nós dizemos a Cristo: Pai, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pai, a minha vida não tem mais o meu controle, é Cristo que tem o controle da minha vida. Então, todas as vezes que temos esse entendimento, e voltando para o versículo que eu acabei de ler, nós damos bons frutos. A consequência o evangelismo é a consequência de uma boa intimidade com Cristo, de um bom relacionamento com Cristo. A consequência de uma vida próspera é a consequência de um relacionamento íntimo com Cristo. Tudo que nós temos de bom é a consequência de quando nós nos aproximamos de Cristo, sabe? Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais a gente cancela a nossa carne, aquela coisa ruim, sabe? Tudo que existe uma eu não sei quem foi que disse isso, não sei se foi Spurgeon, foi alguém que disse isso uma vez, mas ele disse uma coisa muito interessante: tudo que há de bom em mim é Cristo, e tudo que há de mal é apenas apenas eu mesmo. E isso fala muito disso para mim, sabe? É uma exaltação que Deus deu a mim e que eu queria compartilhar nessa manhã. Eu queria que vocês agora analisassem dentro de vocês mesmos: será que eu estou dando bom fruto? Será que eu estou sendo uma pessoa no qual realmente se apaixonou por Cristo? No qual bate o joelho no chão e fala: Deus, eu te amo, preciso de ti, não posso viver sem ti. Será que a gente tem um entendimento, ou a gente está tendo só atos religiosos, de oração, de vir ao culto? Porque muitas vezes a gente vem ao culto com o entendimento de receber algo de Deus, mas se a gente for parar para pensar, estamos sendo completamente egoístas, porque nós recebemos de Cristo todos os dias. Irmão, se Deus nos falasse todas as vezes que Ele nos livra da morte ou de alguma coisa que pode nos causar dano, eu acho que a gente não ficaria nem são. Então a gente tem que ter um entendimento de: Jesus, eu te amo, preciso de ti. A minha vida inteira é única e exclusivamente para o teu louvor. A minha vida é uma canção de adoração a ti. Sou até poético, mas é o que nós devemos ter, sabe? Nós devemos e precisamos nos apaixonar por Cristo cada dia mais, cada dia mais. E como é que a gente faz isso, Alberto? É simples, é fácil. Cada vez que nos aproximamos de Cristo, nós os conhecemos, nós nos apaixonamos por Cristo. Cada vez que a gente conhece a Cristo, cada vez que a gente conhece quem Jesus é e o que Ele é para a nossa vida, parece fantástico. E todas as vezes que eu sinto que eu estou dando uma regredida, é porque eu estou deixando a minha vida, isso eu estou dizendo na minha vida secular, né? Todas as vezes que eu sinto que eu não estou tendo uma intimidade da qual eu queria ter com Cristo, são todas as vezes que eu deixo a minha vida secular tomar conta da minha vida espiritual. É todas as vezes que eu deixo a minha vida secular tomar conta da minha vida, as preocupações, os problemas financeiros, problemas mentais, problemas, sei lá o que possa ter de problema.
E isso é uma coisa que é natural. Todo mundo aqui tem problema financeiro, ou problema mental, ou problema familiar, ou qualquer um tipo de problema. Isso aqui, se a gente for contar, sai todo mundo chorando da igreja. Mas o que eu volto a dizer, o que nós devemos nos apegar era Cristo. Houve um tempo atrás no qual eu estava bastante ansioso e era só aparecer uma coisa nova na minha vida que eu começava a ter crise de pânico. Nossa, as crises de pânico era terrível. Eu não conseguia respirar direito, eu começava a tremer muito, suar frio, a minha cabeça parecia que não estava bem, e aquilo dominava a minha vida, dominava o meu ser, dominava tudo que eu poderia fazer, ou seja, eu ficava completamente inapto para fazer qualquer coisa. E há uns tempos atrás, um amigo meu me disse uma vez, aqui na igreja, eu estava bem mal nessa época, acho que eu até cheguei a dizer isso aqui na igreja, mas eu estava bem mal. E eu falei com ele, rapaz, ele me perguntou como é que eu estava, eu falei, cara, eu não estou bem não, para ser sincero, eu não estou legal não. Mas ele me disse uma coisa tipo tão óbvia, que todos nós cristãos, nós conhecemos e sabemos disso, só que muitas vezes a gente não põe em prática. Ele me disse, quem é maior em sua vida? Cristo ou seus problemas? Nessa hora eu pensei assim, meu Deus. E eu fiquei até intimidado com isso, porque parecia que eu não estava sendo crente, né? Parecia que eu não era crente, porque eu estava deixando as preocupações, os problemas me dominarem, e parecia que assim, caraca, parece que eu não tenho Cristo, então eu não tenho Deus. Se os problemas estão me dominando, então eu não tenho Deus. E eu entrei nesse negócio, mas mesmo assim, Deus me disse, você é meu filho amado. Durante muito tempo eu tive muito problema em questão de entender que Deus me ama. Eu não sei se alguém de vocês já tiver esse problema, de reconhecer o amor de Cristo. Mas Deus me disse isso muitas vezes, só que em ocasiões muito ruins. Não sei se os irmãos sabem, mas eu sofri 2 acidentes de carro. E os 2 era para mim ter não saído muito legal deles. E o último foi em Cumuruxatiba. Eu acho que deve ter uns 2 anos, 2, 3 anos. A gente bateu numa árvore. E eu lembro do barulho, de tudo, do barulho do carro, de tudo. E eu lembro de que quando eu saí do carro, eu lembro de sentar assim no chão, na beira da estrada. Na minha frente estava o mar, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que acabou de acontecer? E eu comecei a sorrir, e Deus falou assim, e Deus mostrou o seu amor mais uma vez em minha vida, sabe? De uma maneira um pouco radical, digamos assim. Uma coisa que eu posso afirmar para vocês, irmãos, é que Deus nos ama muito. Muito. E nós não estaremos aqui se não fosse Ele. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é: Jesus está voltando, irmãos. E a gente tem que pensar em desviar um pouco da ótica terrena e voltar para Cristo. Jesus está voltando. Sei que a gente escuta isso desde que a gente nasceu, mas é uma grande verdade. Cristo está voltando. As coisas estão ficando muito difíceis, muito difíceis. E cada dia mais, as nossas palavras como cristãos têm sido ofuscadas por pessoas ruins, crentes ruins. Então, o que a gente deve fazer é ter uma vida com Cristo. Porque além da nossa pregação verbal, a nossa pregação em atitudes, os frutos que nós damos, elas falam muito mais alto. Então, como diz a palavra que eu li, não tem como uma árvore ruim dar bons frutos, irmãos. Se a gente não tiver uma vida com Cristo,
A gente não vai ter uma vida na qual pessoas vão falar assim, cara, esse homem é de Deus. Nossa, essa mulher é de Deus. Eu quero conhecer o Deus que essa pessoa conhece. Eu quero conhecer o Deus que essa mulher conhece. Eu quero ser como esse homem. Eu quero ser como essa mulher. Quero que você saia dessa noite, dessa manhã, aliás, com o entendimento de que, meu Deus, o que eu estou fazendo? Quem eu estou sendo para Ti, meu Pai? E quero reforçar mais uma vez a importância da oração. A oração em nossas vidas é algo muito importante. Ontem, eu tenho um costume de orar fora de casa, né? E sempre à noite. Eu gosto de orar assim na rua, andando na rua. E ontem eu estava orando, né, na rua, aí eu estava voltando para casa, eu tinha acabado de orar, já estava voltando para casa. Aí tinha um rapazinho, ele olhou para mim assim, com a cara assim um pouco diferente, e já com meio com preconceito com a situação, achei que ele queria me roubar. Eu já cheguei a praticar algumas artes marciais e logo vem aquela vontade, nossa, agora eu vou botar em prática tudo que eu aprendi. Agora eu vou fazer acontecer. Só que ao mesmo tempo, Deus meio que me travou assim e eu continuei andando reto. Ele olhou para mim e foi embora. Aí eu fui para casa. E nessa mesma rua da minha casa, esse mesmo rapazinho tentou roubar uma pizzaria. Aí a guarnição chegou e parou esse menino. Logo depois disso veio o entendimento. Logo depois disso, o Espírito Santo meio que falou para mim, tá vendo? Não é você que está no controle, é eu. Não é você que é o responsável pela sua segurança, sou eu. E eu fiquei pensando assim, meu Deus. Aí depois eu até imaginei assim, de uma maneira um pouco engraçada, eu falei assim, não vou poder usar minhas habilidades. Mas o que eu quero dizer, irmãos, nessa manhã maravilhosa que Deus nos deu, ensolarada, é que nós precisamos única e somente de Cristo. Nossa vida é para Cristo, irmão. Se nós não tivermos esse entendimento de que nós precisamos somente de Cristo, rapaz, o negócio vai ficar feio. E uma coisa eu posso te afirmar, um abismo chama outro abismo. Em Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Um pecadinho chama outro pecadinho, assim falando, né? Uma coisa inocente chama outra coisa inocente, e vai chamando, e vai colocando a pessoa, e depois de um tempo essa pessoa está junto aos porcos. Então, meu irmão, não dê lugar ao diabo. Não dê vazão ao diabo ter poder em sua vida. Se revista da armadura, como está escrito em Efésios. Se revista de oração, de jejum e palavra. Porque nós precisamos disso para nós podermos ter uma vida abundante. E uma vida abundante que eu falo não é vida abundante em recursos, mas sim abundante da presença de Cristo. Porque a única coisa que importa, a gente ter dinheiro, a gente ter um cargo bom é uma consequência. E a gente sabe que isso não pode ser um ato majoritário em nossas vidas. Cristo tem que ser o todo e o completo em nossa vida. Não estou dizendo que a gente não deve estudar. Tem que estudar sim. Inclusive eu vou fazer um Enem daqui a pouco. Eu peço que os irmãos que estejam orando por mim também. Então, o que Jesus tem para nós nessa manhã é isso. Nos revistam de oração, de jejum e da palavra. Amém, irmãos? Gabriel? Fique de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Com essa palavra estamos caminhando ao final. Que a nossa vida possa ser sempre de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que assim
nós seremos encontrados pelo Pai, amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Teu Espírito Santo fala conosco. Obrigado pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, conscientes, ó Deus, da necessidade de buscarmos cada vez mais e somente Cristo, somente o Senhor em nossas vidas é aquele capaz, ó Deus, de edificar, de fazer, ó Deus, com que nós possamos caminhar em Tua direção. Que os nossos olhos estejam voltados somente para o Senhor e que nós possamos buscar somente ao Senhor em espírito e em verdade. Continua falando conosco. Te pedimos agora, Deus, a Tua bênção especial, ó Pai, para que possamos chegar, ó Deus, em paz aos nossos lares e que possamos ser guardados pelo Senhor. Fala conosco e que logo mais à noite nós possamos, ó Deus, aqui estar em Tua casa, louvando e exaltando somente ao Teu nome. Obrigado por essa hora, é o que te pedimos e já agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Cumprimente seu irmão e que o nome de Jesus seja sempre exaltado. Logo mais à noite, às 19 horas, estaremos juntos em nome de Jesus.